ao Senhor de todo o seu coração, com toda força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao teu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao teu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao teu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao teu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão Fernando, muito bom, hein? Nossa, que beleza. Obrigado, obrigado. Te agradecer aí, irmão. Sejam bem-vindos, né? Todos aqueles que estão participando conosco hoje aí. É um prazer, né? A gente poder receber todos vocês aqui nesse ambiente virtual, mas que com certeza a gente sente essas vibrações, né? De vocês que ainda não conhecem a nossa casa, né? Conhecer melhor a nossa casa. São todos bem-vindos, né? No nosso endereço físico, mas também no nosso site, tá? Eu vou colocar aí depois o site para vocês, né? Para que vocês possam entrar, conhecer um pouco dos nossos trabalhos,
São vários trabalhos que a gente tem aí, então vale a pena vocês conhecerem, tá? E um outro ponto também muito importante é que vocês vão ver lá no final que vai ter um momento para fluidificação da água. Então, muito importante que vocês tenham uma garrafinha, pode ser menor do que essa, mas pode ser maior também, para fluidificação, certo? Para que vocês possam tomar essa água aí durante a semana, né? Principalmente quando antes da gente dormir, na hora que a gente acorda, né? Aquele momento que a gente está meio nervoso, é importante a gente ter isso aí, tá? E rapidamente a gente vai falar a escala de trabalho. Então, a abertura sou eu, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Edmur, né? A leitura do Evangelho vai ser o Evangelho capítulo 27, os itens de 1 a 4, quem vai ler é o meu irmão também, o Edmilson, vulgo Ticão, certo? A prece inicial, a nossa querida Rosa Maria, o palestrante, meu querido irmão José Faleiro, e o tema vai ser Pai Nosso. Sim, pois, é que é a vez de orar. O passe lá no final, com a fluidificação das águas, fica a cargo do Volney, certo? Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Qualidade da prece. E quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Mas vós, quando quiseres orar, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, orareis a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. E ao orardes, não useis de vãs repetições, como os gentios. Eles pensam que, pelo muito que falar, é que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais, antes de o pedirdes. São Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai Celestial perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais vosso Pai que está nos céus, não perdoará também a vós os vossos pecados. São Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. E ele contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se julgarem justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo para orarem. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu de pé orava assim consigo mesmo: meu Deus, eu vos dou graças, porque não sou igual aos demais homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, ao contrário, de pé e longe, nem levantava os olhos ao céu, porém batia no peito dizendo: ó Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Digo-vos que este voltou justificado para casa, e não o fariseu, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. São Lucas, capítulo 18, itens de 9 a 14. Os valores da prece foram claramente definidos por Jesus, disse ele. Quando orardes, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não demonstreis estardes orando muito, porque não é pela grande quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orardes, se lembrardes de que tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, pois a prece não será agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Enfim, orai com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como fez o fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades. E se comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós. Capítulo 10, números de 7 e 8, que assim seja, irmãos. Rosa, é com você, minha querida. Então vamos respirar bem fundo,
fechar nossos olhos e deixar-nos envolver pela doce paz de Jesus. Mestre amado Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome. Possamos, Senhor, prosseguir sempre em busca do Teu caminho de luz. Desperta em cada um de nós a centelha do amor, da caridade. Abençoa a todos aqui presentes com muita luz. E que seja uma noite de muitas bênçãos. Receba toda a proteção e intuição. E que nós, Senhor, estejamos bem receptivos para ouvir e colocar em prática os ensinamentos que serão passados a nós. Obrigada, Senhor, por estar conosco mais uma vez e que assim seja. Meu irmão, é com você agora e fica à vontade, meu irmão. Oi, Edmur, obrigado, meu irmão, pela oportunidade. Eu me sinto muito honrado de estar, nesse momento, iniciando esse estudo sobre o Pai Nosso. Então, eu senti com uma responsabilidade muito grande de buscar fontes que nos ajude a entender essa oração mundialmente conhecida e usada, né? Que nós possamos ter os corações abertos na presença, no amor de Jesus, na companhia dos nossos protetores espirituais, dessa equipe que coordena a nossa casinha de aprendizado, nosso Segal. Eu tomei a liberdade de, hoje, a gente estudar só Pai Nosso e que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, eu vou deixar para o próximo mês, junto com a outra palestra, porque tem muita coisa sobre esse Pai Nosso que a gente precisa refletir. Eu gostaria de começar a gente fazendo essa vibração, essa ligação nossa com Deus. Essa nossa irmã que põe a segunda tela é uma reunião de Jesus com os discípulos, com os seus apóstolos. Eu meditei um pouco sobre essa reunião. O que estaria Jesus tratando com esses 5 apóstolos? E pensei, será que nós estivéssemos hoje reunidos com Jesus, ao ar puro, assim, na natureza, e nós perguntássemos para ele, o Pai Nosso ainda está valendo? O povo está orando? O povo ainda está orando? O povo entendeu o que quer dizer o Pai Nosso? O Evangelho falou de como orar. A gente ouviu bem na leitura do nosso irmão Edmilson, né, a orientação do Evangelho, de como orar. Mas o que significa esse orar, né? Será que Jesus teria alguma coisa para reclamar de nós? Será que ele diria que nós não entendemos o que é o Pai Nosso? E eu fiz algumas pesquisas para a gente poder delinear uns pensamentos, trocar algumas experiências a respeito dessa sublime oração. O livro que foi indicado para estudar é o livro do nosso irmão Rodolfo Caligares, Sermão da Montanha. Eu usei também o Augusto Cury, Os Segredos do Pai Nosso. E temos também um livro, um trabalho feito pelo nosso irmão Pastorino, aquele que escreveu o Minuto de Sabedoria, que traz alguns ensinamentos e faz uma análise muito profunda das parábolas de Jesus, inclusive do Pai Nosso. Então, vamos lá, vamos começar analisando, né? Jesus falando para nós sobre o Pai Nosso. Será que nós entendemos? Eu falo isso por mim mesmo. Eu hoje não acredito que estou cumprindo o papel de filho de Deus. Eu acho que ainda não sou um filho de Deus. Eu entendo que as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos passam por aí. A gente não comporta como filhos de Deus. A gente comporta como filhos do mundo, como filhos da matéria.
como filhos humanos, puramente humanos, que atendemos às necessidades nossas materiais. Às vezes, até falamos coisas que não deveríamos falar a respeito de Deus. Parece que Deus me esqueceu, parece que Deus não existe. A gente quer transferir para Ele as nossas responsabilidades, né? Então, é importante que a gente medite. Jesus estaria falando o que para nós, se estivéssemos com Ele essa oportunidade de uma reunião? Nós entendemos esse Pai Nosso, nós achamos bonito, nós o praticamos, nós fazemos como um filho. Quem é pai tem noção disso. A coisa melhor que há para um pai é o filho chegar para ele e falar: benção, pai. Pai, eu te amo muito. Obrigado por ser meu pai. Quem passar por essas experiências vai imediatamente sentir assim: eu não sou um bom filho, porque eu não faço isso para com o meu pai que me criou. Eu tenho dificuldade de falar, abrir o coração para a ajuda do meu pai. Sei que isso faz parte do nosso estágio evolutivo, do nosso estado de evolução. Mas nós que somos espíritas, que conhecemos um pouco mais além da vida orgânica, além de um ser encarnado, nós que temos nas mãos um manancial de orientações e informações especiais, nós precisamos tornar-nos verdadeiros filhos de Deus o mais depressa possível. Vamos para a terceira planilha, por favor. O livro é Sermão da Montanha, Rodolfo Caligares. Pode passar, minha irmã? Ele diz assim, ó, a oração dominical é, sem dúvida, o mais perfeito modelo de prece que poderia ser concebido. Por quê? O mais perfeito modelo para nós, o nosso nível de conhecimento, de desenvolvimento, né? É a oração dominical. E que todo mundo cristão lê, e até quem não é cristão. Até quem não é cristão respeita e admira essa oração. E hoje a gente vai ficar só no Pai Nosso que estás nos céus. Tá? Pode passar, minha irmã. Olha, ele faz um resumo para nós, dizendo que o Pai Nosso é uma oração concisa, quer dizer, resumida, simples, clara, e é mesmo. Ela é muito simples. Eu vou falar com Deus, reconhecer que Ele mora nos céus, que Ele é meu Pai, né? É coisa simples, resumida. E ela resume, como diz Allan Kardec, todos os deveres do homem para com Deus. Olha, isso é muito importante. Ela resume os deveres. Nós não temos direito de questionar Deus, porque Deus não nos dá as coisas. Nós temos o dever de ser o filho. Será que o pai humano, todos nós que somos pais, ficaremos felizes com o nosso filho que não cumpre o dever dele de ser filho? O pai adora, ele quer ver o filho livre crescer, mas quer ver o filho obediente, cumpridor dos seus deveres. Então, esses deveres, eles são do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Esse dever nosso de filho, o Kardec fala que resume para nós, é inalienável. Nós precisamos encarar isso com mais humildade, com mais simplicidade. Se tudo estiver bem para nós, não estiver faltando nada, é muito provável que a gente passe uma semana, um mês, sem lembrar de Deus. Se não estiver faltando nada para nós, estiver acontecendo tudo bem, a vida está correndo às mil maravilhas, a gente é perigoso esquecer um pouco de Deus, né? O Pai Nosso, segundo Caligares, encerra uma profissão de fé, quer dizer, você confessar a sua fé. O Pai Nosso nos leva a ter essa postura.
um ato de adoração e de submissão, um pedido das coisas necessárias à vida. O Pai Nosso não nos autoriza a pedir sobras, abundâncias. O Pai Nosso nos ensina a pedir as coisas necessárias. E o Pai Nosso nos ensina o princípio da caridade para com o nosso próximo, que eu perdoe como eu perdoar o meu semelhante, que eu seja fraterno, que eu considere todos como irmãos. Então, para Caligari, o Pai Nosso resume mais ou menos isso. Mais uma planilha, minha irmã. Rapidamente, eu quero voltar a suscitar o nosso pensamento, a voltar na antiguidade, como nós sentíamos Deus, como nós víamos Deus. Deus da luz, Deus do sol, Deus das trevas, Deus do bem, Deus do mal. Nós fazíamos uma confusão tremenda com Deus. Mas era próprio do nosso estágio de evolução. Nós entendíamos ainda sumariamente Deus. Então, a história relata a existência de muitos deuses. Mas a partir de Moisés, há cerca de 4.000 anos para cá, Deus é único, é o único Deus, e nós somos os seus filhos. E Jesus chegou e deu sequência a essa ideia da unicidade de Deus. Deus é único. Então, a partir de Moisés e com Jesus, nós temos Deus. E para Jesus, ele pouco fala que é Deus. Ele fala em Pai. Ele sempre pronunciava Pai. Eu e o Pai, né? Então, é por isso que essa história do Pai Nosso está ligada também um pouco à nossa antiguidade. Podemos seguir? Notemos que, ao ensinar-nos a chamar-lhe Pai Nosso, Jesus deixa claro ser ele Pai de toda a humanidade. A gente, mais na frente, com o auxílio do Augusto Cury, vai fazer uma reflexão um pouco mais abrangente a respeito disso. Pai e Nosso. Isso é muito importante a gente entender, que, ao nos dirigirmos ao Pai, a gente precisa reflexionar. Quem é esse Pai? O que esse Pai é capaz de fazer? Que Pai é esse que eu estou me dirigindo? Eu costumo dizer assim que todo mundo deveria andar de avião, pelo menos uma vez. Pegar um avião, de preferência um avião bem grande, pagar caro a prestação, mas andar de avião. E lá no avião sentir a beleza desta máquina, a grandeza dessa máquina, a grandeza da inteligência humana, e foi capaz de conceber uma máquina dessa. E sai do chão com uma tranquilidade, uma segurança extraordinária. E ele sobe acima das nuvens. A gente vê a crosta terrestre de longe, e um bem-estar extraordinário, uma segurança quase que perfeita. E este avião nos transporta, desce calmamente, sem que a gente sofra nenhum desconforto. A gente perceber que há coisas bonitas, boas, que a inteligência humana foi capaz de fazer. A gente fazendo essa experiência e levar isso para comparar. Se nós, os homens, imperfeitos que somos, mal como somos ainda, somos capazes de fazer maravilhas. Imagina a obra de Deus. Será que dá para nós meditar na grandeza da obra de Deus, do nosso Pai? Para que a gente possa meditar, na hora que eu for falar Pai, vou falar assim, eu sou um filho muito pequeno ainda.
Eu preciso saber falar com meu pai. Eu preciso me preparar como filho para falar com meu pai. E ele, em seguida, diz que o pai é nosso. O pai não é meu. O pai é nosso. Consequentemente, nós somos todos irmãos. Somos todos filhos do mesmo pai. Como dizia meu pai, quando a gente tinha algum desentendimento entre irmãos, eu falava, para que brigar? Você não pode brigar, é farinha do mesmo saco. Então, quando a gente for pronunciar essa palavra, exercitemos as nossas condições de filho. Onde estamos como filhos deste pai maravilhoso, este pai que os Espíritos definiu para nós no Livro dos Espíritos, na pergunta número 1, quando Kardec perguntou, quem é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos procurar compreender um pouco mais a grandeza de Deus, da sua criação. E a gente vai perceber que precisamos colocar um pouco mais de educação filial em nós. Podemos passar? Aqui a gente termina o que a gente tirou do livro do nosso irmão Caligares. O livro do nosso irmão Augusto Cury, ele faz um estudo sobre o Pai Nosso e denominou os segredos do Pai Nosso. Podemos passar a primeira tela. Ele começa fazendo uma reflexão de uma prece feita pelo Tomás de Aquino. Ele diz assim, uma de suas orações, o pensador Tomás de Aquino, num fôlego intelectual, numa visão de um intelectual, de um cientista, procurou romper as distâncias na relação com Deus, dizendo, ele, nesse afã de aproximar de Deus, de diminuir essa distância de Deus, ele, numa inspiração, ele orou assim, concedei-me, Senhor meu Deus, uma inteligência que vos conheça. Ele confessou a necessidade de conhecer Deus. Ele queria desenvolver a inteligência para conhecer Deus. E ele continuou, um zelo que vos procure. Quer dizer, me dê um zelo, uma capacitação, uma vontade para que eu te procure, para que eu te encontre. Uma ciência que vos encontre. Quer dizer, a vontade, a fé, a inteligência precisa ser utilizadas para que a gente entenda e encontre Deus, nas palavras do nosso irmão Tomás de Aquino. Vamos ver agora a palavra de outro cientista a esse respeito. O nosso querido Albert Einstein, ele diz assim, ó, sustento que o sentimento religioso cósmico é o mais forte e o mais nobre incitamento à pesquisa científica. Quer dizer, conhecer esse sentimento cósmico, quer dizer, Deus, conhecer Deus, deve ser para nós o principal incitamento à pesquisa, à busca, porque nós não conhecemos Deus. E não vamos conhecer tão cedo, ou talvez nunca, porque entre nós e ele há um infinito. Mas nós podemos aproximar, conhecer a sua obra, conhecer o que ele faz pelas suas criaturas. E então a ciência nos ajudará a trilhar esse caminho. Vamos na frente. O Pai Nosso implodindo o racismo e a discriminação. Pode passar, minha irmã. A oração do Pai Nosso vai além de prover o diálogo entre os pares, entre os amigos e entre companheiros de jornada.
Ela é o golpe mais excelente contra um câncer que nunca foi extirpado da nossa espécie. Um câncer que teima em criar raiz até nos ambientes mais inesperados. O racismo e a discriminação. O racismo que vai dizer o corpo de cor diferente não significa que é de pai diferente. Porque o pai é único, é o mesmo. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Então não tem motivo o racismo. Não tem motivo a discriminação. Se nós tornarmos verdadeiros filhos de Deus, é isso que o Augusto Cury fala, é o extermínio do racismo e da discriminação racial. Mas é porque nós não entendemos o Pai Nosso. Nós achamos que o Pai é meu, é de cada um particularmente. Ele existe para todos os seus filhos. Ele existe porque nosso Pai é plena justiça. Onde está o instrumento que extermina com o racismo e com a discriminação? Na dimensão da palavra Pai. O que nós falamos ainda há pouco, né? A dimensão do Pai. O que é esse Pai? Nós não somos capazes de conceber a grandeza que é Pai, mas nós podemos sentir isso olhando as suas obras, sentindo as suas obras, compreendendo a sua paternidade. Então, a dimensão dessa palavra e a abrangência da palavra nosso. Porque quando nós deixamos de usar o meu e usamos o nosso, nós deixamos de sermos discriminativos e racistas. Então, se nós formos analisarmos a grandeza do Pai, a dimensão desse Pai e a abrangência do que significa nosso, o mundo estaria em paz. Nós não sabemos o que é o Pai Nosso. Nós não sabemos o significado, e muito menos nós aplicamos em nós, buscamos entender isso e aplicar em nós. Nós olhamos na rua com medo um dos outros. Nós ainda estamos nesse estágio de ter medo um dos outros, e temos que ter tal a nossa situação. Mas já é tempo, principalmente para aqueles cristãos, principalmente aqueles espíritas que entendem um pouco mais de causa e efeito, que nós precisamos adotar estes princípios em nossas vidas. O Pai Nosso, essa oração magnífica do Pai Nosso, estilhaça enigmas. Muitos querem controlar Deus, ser seus proprietários, inserir-nos na dimensão dos seus dogmas religiosos. Mas Deus quer se libertar. Ele quer ser o Pai nosso. Ele é muito grande para caber na cartilha da nossa religiosidade. A religião tem causado os maiores tormentos e empecilhos no entendimento do cristianismo. Nós não somos capazes ainda de compreender o cristianismo e compreender e entender Deus. Nós estamos ainda distantes. Precisamos muita humildade e buscarmos entender pelas obras do Criador o que significa esse Pai Todo-Poderoso para nós. O Deus proclamado por Jesus não discrimina, apenas acolhe, abraça, não exclui, apenas insere. Ama qualquer ser humano, de qualquer lugar, de qualquer religião. Esse é o Pai que é nosso. O Pai que exclui não é o Pai nosso. A gente precisa exercitar a tolerância, a resignação, para a convivência como filhos de Deus que somos. O Deus do Pai Nosso revela doçura e suavidade. Não exige nenhum sacrifício humano, nenhum esforço desmedido. Ao contrário, quer nos nutrir com o pão diário da sabedoria,
da tranquilidade, da serenidade. Olha como o nosso irmão Augusto mostra como Deus apresenta para nós, de maneira tranquila, sem exigir sacrifício dos filhos. Ele sabe que ainda somos limitados, corrermos, e a cada passo destes, a gente vai se melhorando, vai tendo crédito com eles. Certa vez, eu meditava e um espírito diz assim para mim: Deus não esconde nada de ninguém. Deus não tem nada proibido para nenhum dos seus filhos. É só uma questão de altura, de prateleira. Você tem a sua estatura espiritual que alcança num determinado degrau da prateleira. Se você se melhorar, você alcança a prateleira de cima. E lá você tem abertura para as dádivas de Deus no seu grau superior. Então, é uma questão de elevação. E ele diz assim, e não adianta achar que subir no tamborete ou na escada resolve. Tem que ser crescimento mesmo. Crescimento de filho para com o pai. O pai tem que sentir a sua aproximação. E você sentirá, naquela altura, as benécias, os benefícios, as luzes que emanam naquele padrão vibratório. Agora vamos para outro item, que é estás nos céus. É um assunto muito importante. A continuação da oração de Jesus expõe outros segredos. Jesus diz que Deus não é apenas um Pai, mas que Ele habita nos céus. Temos que abrir o leque da inteligência e indagar. A que céus Jesus se referia? O autor da existência está num lugar físico, num ponto longínquo do universo? Está infinitamente distante de nós? Ou habita num lugar que, apesar de não ser físico, fica mais próximo do que imaginamos? São interrogações que nós fazemos, mas nós buscando Jesus, ele diz assim, num dos seus maravilhosos ensinamentos: não procure o reino dos céus, nem aqui, nem ali, nem acolá. O reino dos céus está dentro de cada um. Coloque aí o seu tesouro, onde a traça não rói, a ferrugem não rói, a traça não come. Então, o reino de Deus é um estado espiritual, um estado nosso. Por isso, Jesus diz assim também, cada um terá segundo as suas obras. Então, o paraíso pode estar em nós. Quando estamos bem, qualquer lugar que nós chegar, nós estaremos bem. Quando estivermos mal, qualquer lugar que nós estivermos, o mal está em nós. Então, quando a gente fala que Deus está nos céus, nós podemos estar nos céus também. É claro que no céu, de diversas posições, diversas prateleiras para nós chegar, né? Está no céu. A oração do Pai Nosso é uma síntese complexa do que Jesus viveu e ensinou. O Deus dessa oração não prometeu caminho sem obstáculos, oceanos sem tormentas, mas prometeu o pão cotidiano em cada travessia, força na angústia, coragem nas incompreensões e paciência nas perdas. Então, que está dizendo, Deus nos dá as condições de caminhar com segurança. As nossas atitudes no caminho correto da vida nos leva a pronunciar uma oração que nos conecta a Deus, aos recursos que Deus disponibiliza para nós. Então, é uma questão de entendimento da grandeza dessa oração que nos faz conectar diretamente com Deus. Jesus nos deu essa opção, pronunciando para nós essa oração universal. De Moore. Fazendo, finalmente, uma comparação com o mandamento maior. Quando o doutor da lei chegou para Jesus e disse, qual é o maior e o primeiro mandamento da lei? Aí, então, Jesus respondeu, amarás o Senhor vosso Deus. Isso está igual com o Pai Nosso.
Assim como ele continua dizendo, o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, considere Deus como teu pai, ame-o como seu pai, trabalhe para ser filho deste pai e trabalhe para ser irmão da humanidade. O Pai Nosso é, sinteticamente, esse esforço de sermos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. E estar no céu é uma consequência do nosso esforço de sermos filhos de Deus. Eu quero agradecer carinhosamente a atenção, eu agradeço a Deus a oportunidade de estarmos juntos e rogo a Jesus que nos fortaleça, que nos oriente sempre a casinha bendita que nos acorde, a casa de André Luiz. Que a paz do Senhor esteja conosco. Que assim seja. Irmão, nós que agradecemos aí a sua presença, a sua disponibilidade, as palavras tão amorosas, né? Que o senhor colocou para cada um de nós aqui. Com certeza foi um banquete, né? De aprendizado e de vibrações positivas, né? Então, pedir para o Volney fazer o passe, né? E a prece final. Com você, meu irmão. Vamos nesse instante, então, meus irmãos, com os corações felizes por essa oportunidade de receber esse tratamento, fechar os nossos olhos suavemente, procurar uma posição confortável para o nosso corpo físico, vamos relaxar o nosso corpo, elevar os nossos pensamentos para que possamos entrar em sintonia com toda a equipe de trabalhadores dos dois planos da vida que comungam conosco esse momento. Sintamos que nesse instante uma luz azul desce por todo o nosso corpo. Ela é absorvida pelo nosso chakra coronário e limpa e faz uma asepsia em todo o nosso ser, retirando de nós o cansaço do dia a dia, as dores, as doenças, as dificuldades do dia a dia. Essa luz também revigora todo o nosso ser. Revigora as nossas células, para que os nossos órgãos possam ser capazes de suprir as nossas necessidades físicas, nos dando a condição necessária para que possamos vencer as nossas etapas reencarnatórias e assim cumprir as nossas metas espirituais. Essa energia transformada em fé e em esperança. Agradecendo a Jesus por essa oportunidade bendita, rogamos a Ele que permaneça em nossos corações por toda a eternidade. Graças a Deus, e assim seja.